Você já sentiu que está cercado por forças que parecem querer te derrubar? Talvez seja aquela sensação de que algo invisível está tentando roubar sua paz, sua alegria ou até mesmo os seus sonhos. Pode ser uma palavra maldosa, uma atitude de inveja ou até mesmo uma luta espiritual que você não consegue explicar. O que você precisa saber é que existe uma proteção disponível, uma força maior que pode te guardar de todo o mal. E essa proteção está ao alcance de uma oração. Hoje, você vai descobrir como a oração pode ser sua maior arma contra os inimigos e as maldades que tentam te atingir. Não importa se esses inimigos são visíveis ou invisíveis, físicos ou espirituais. Deus nos deu ferramentas poderosas para enfrentar qualquer batalha, e a oração é uma delas. Mas não é qualquer oração. É uma oração feita com fé, com autoridade e baseada na palavra de Deus. É sobre se posicionar espiritualmente e declarar que nenhuma arma forjada contra você prosperará. É sobre entender que você não está sozinho nessa batalha, que existe um Deus que luta por você, que te protege e te guarda em todos os momentos. Pense por um instante nas situações que você já enfrentou, aquelas em que parecia que tudo estava contra você. Talvez tenha sido uma traição, uma palavra que feriu profundamente, ou até mesmo uma sensação de que algo estava errado, mas você não conseguia identificar o que era. Essas situações não são apenas coincidências. Muitas vezes elas são reflexos de uma batalha espiritual que acontece ao nosso redor, mesmo que não possamos vê-la. A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, mesmo que os inimigos pareçam ser pessoas ou circunstâncias, a verdadeira batalha é espiritual. E é por isso que precisamos de armas espirituais para vencê-la. A oração é a chave para acessar essa proteção divina. Quando você ora, você não está apenas falando palavras ao vento. Você está se conectando com o Criador do universo, aquele que tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. Você está declarando que confia nele, que depende dele e que acredita que ele é capaz de te guardar de todo o mal. A oração não é apenas um ritual religioso. Ela é um ato de fé, um momento em que você abre o seu coração para Deus e permite que ele intervenha na sua vida. É nesse momento que você encontra paz, força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso orar de forma eficaz? Como eu posso ter certeza de que Deus está me ouvindo? A resposta está na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ela nos garante que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando você ora baseado na palavra, você está declarando as promessas de Deus sobre a sua vida. Você está dizendo ao mundo espiritual que você pertence a Deus, que você está protegido por Ele e que nenhuma força do mal pode te tocar. Agora, imagine como seria viver com essa certeza todos os dias. Saber que não importa o que aconteça, você está protegido, que mesmo nos momentos mais difíceis você pode encontrar refúgio em Deus. Isso não significa que você nunca enfrentará desafios, mas significa que você nunca estará sozinho. Deus estará com você, lutando ao seu lado, te fortalecendo e te guiando em todos os momentos. Ele será o seu escudo, a sua fortaleza, o seu refúgio seguro. Mas para experimentar essa proteção, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se aproximar de Deus, abrir o seu coração para Ele e confiar na sua palavra. Isso começa com uma oração sincera, uma conversa com Deus em que você reconhece a sua necessidade dele e pede a sua proteção. Não importa onde você esteja ou o que você esteja enfrentando, Deus está pronto para te ouvir. Ele está esperando que você clame por Ele, que você confie nele e que entregue a sua vida nas mãos dele. Neste vídeo, vamos juntos nos aprofundar em como você pode se conectar com essa proteção divina. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a proteção de Deus, como você pode declarar isso sobre sua vida e, mais importante, faremos uma oração poderosa que pode transformar sua realidade. Não é apenas sobre palavras, mas sobre ativar uma fé que move montanhas
e cria um escudo ao seu redor. Você está prestes a entrar em um momento de reflexão e poder espiritual. Prepare-se para descobrir como Deus pode ser o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu escudo contra qualquer maldade. Não saia agora, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enfrenta seus desafios. Você sabia que a Bíblia está repleta de promessas de proteção para aqueles que confiam em Deus? Essas promessas não são apenas palavras bonitas ou metáforas. Elas são declarações poderosas que têm sustentado pessoas ao longo de séculos, em meio a guerras, perseguições, crises e desafios pessoais. Quando entendemos o que a Bíblia diz sobre proteção, começamos a enxergar a oração como uma arma espiritual indispensável. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas de declarar com autoridade que Deus é o nosso escudo contra todo mal. Um dos textos mais conhecidos sobre proteção é o Salmo 91. Ele não é apenas um conjunto de versos poéticos, mas um verdadeiro manual de segurança espiritual. O salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é uma promessa para quem apenas conhece Deus de forma superficial, mas para quem habita em sua presença, para quem faz dele o seu refúgio diário. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em comunhão constante com Ele, buscar sua face em oração e confiar plenamente na sua proteção. O Salmo continua dizendo: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, o texto nos lembra que Deus nos livra tanto de armadilhas visíveis quanto das invisíveis. O laço do passarinheiro representa as ciladas que são preparadas contra nós, enquanto a peste perniciosa simboliza os perigos que não podemos ver, como doenças, ataques espirituais ou situações inesperadas. Deus não apenas nos protege do que está à vista, mas também do que está escondido, do que tenta nos atingir de forma sutil. Outro ponto poderoso do Salmo 91 é quando ele declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa de que, mesmo em meio ao caos, Deus é capaz de nos guardar. Não importa o tamanho da batalha ou a intensidade do ataque, Deus permanece fiel para proteger aqueles que confiam nele. Essa proteção não é baseada em nossa força ou mérito, mas na fidelidade de Deus e no seu amor por nós. Além do Salmo 91, a Bíblia está repleta de outros textos que reforçam essa mensagem. Em Isaías 54:17, lemos: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa é uma declaração de vitória sobre qualquer ataque que venha contra você. Não significa que as armas não serão formadas, mas que elas não terão sucesso. Em Efésios 6:10-18, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus para resistir às investidas do inimigo. Essa armadura inclui a oração, que é descrita como uma arma essencial para permanecer firme em meio às batalhas espirituais. Agora, pense em como essas promessas podem transformar a forma como você enfrenta os desafios da vida. Quando você entende que Deus é o seu protetor, você começa a enxergar as dificuldades de outra forma. Você percebe que não está sozinho, que existe um Deus poderoso que luta por você. Isso não significa que você nunca enfrentará problemas, mas significa que você pode enfrentá-los com confiança, sabendo que Deus está ao seu lado. Mas há um detalhe importante. Essas promessas são ativadas pela fé. Não basta apenas conhecê-las ou recitá-las. É preciso crer nelas, vivê-las e declará-las com autoridade. A oração é o meio pelo qual você ativa essas promessas na sua vida. Quando você ora, você está dizendo a Deus que confia nele, que acredita em suas promessas e que depende dele para te proteger. É nesse momento que você experimenta a paz que excede todo o entendimento, a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar fora de controle. Talvez você esteja enfrentando uma situação agora que parece impossível.
Talvez você sinta que está cercado por inimigos, que as circunstâncias estão contra você, ou que você está em uma batalha que não sabe como vencer. A boa notícia é que Deus já preparou uma saída para você. Ele já declarou na sua palavra que é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente na angústia. Tudo o que você precisa fazer é se voltar para Ele em oração, confiar em suas promessas e permitir que Ele lute por você. Neste momento, comece a refletir sobre as áreas da sua vida em que você precisa da proteção de Deus. Pode ser na sua família, no seu trabalho, na sua saúde ou até mesmo nos seus pensamentos. Identifique essas áreas e prepare-se para entregá-las a Deus em oração. Nos próximos momentos, vamos juntos declarar as promessas de Deus sobre a sua vida e ativar a proteção divina que está disponível para você. Não perca o próximo momento, porque ele será decisivo para fortalecer a sua fé e te equipar para enfrentar qualquer desafio. A oração é muito mais do que palavras ditas em um momento de necessidade. Ela é um canal direto de comunicação com Deus, um ato de fé que nos conecta ao Criador do Universo e libera o poder espiritual necessário para enfrentar qualquer adversidade. Quando você ora, algo acontece no mundo espiritual. As batalhas invisíveis começam a ser vencidas e a proteção divina é ativada sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, é essencial entender como orar de forma eficaz e com autoridade. A oração eficaz começa com a consciência de quem Deus é. Ele não é apenas um ser distante ou uma força impessoal. Ele é o Pai amoroso que cuida de você, que conhece cada detalhe da sua vida e que deseja o seu bem. Quando você se aproxima dele em oração, você não está falando com alguém que não entende suas lutas ou que está indiferente às suas dores. Você está falando com o Deus que te criou, que te ama incondicionalmente e que tem poder para transformar qualquer situação. Para orar com autoridade, você precisa se posicionar espiritualmente. Isso significa reconhecer que em Cristo você tem acesso direto ao trono de Deus. A Bíblia nos ensina que por meio de Jesus fomos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Ele. Isso significa que você não é apenas mais uma pessoa no mundo, você é filho do Rei dos Reis e isso te dá autoridade para orar com confiança e declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Quando você entende essa verdade, sua oração deixa de ser um pedido tímido e se torna uma declaração de fé. Outro aspecto essencial da oração eficaz é orar baseado na palavra de Deus. As Escrituras estão repletas de promessas que Deus fez para o seu povo, e essas promessas são a base da nossa fé. Quando você ora usando a palavra, você está declarando aquilo que Deus já disse, e isso tem um poder tremendo. Por exemplo, quando você declara o Salmo 91, você está afirmando que Deus é o seu refúgio e fortaleza, que Ele te livra de todo mal e que os anjos dele estão ao seu redor para te guardar. Essas não são apenas palavras, elas são verdades espirituais que têm o poder de mudar a sua realidade. Além disso, a oração eficaz é feita com perseverança. Muitas vezes esperamos que Deus responda imediatamente, mas a Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. Isso não significa repetir as mesmas palavras mecanicamente, mas permanecer em uma atitude de fé e confiança, mesmo quando a resposta parece demorar. A perseverança na oração demonstra que você confia em Deus, mesmo quando não vê os resultados imediatos. É essa fé persistente que move o coração de Deus e libera o seu poder na sua vida. A oração também precisa ser específica. Muitas vezes oramos de forma genérica, pedindo apenas que Deus nos abençoe ou nos proteja, sem entrar em detalhes sobre o que realmente precisamos. Mas Deus deseja que sejamos claros e específicos em nossos pedidos. Quando você apresenta a Ele as suas necessidades de forma detalhada, você está demonstrando que confia nele e que acredita que Ele pode suprir cada uma delas. Além disso, orar de forma específica te ajuda a reconhecer quando Deus responde às suas orações, fortalecendo ainda mais a sua fé. Outro elemento importante da oração eficaz é a gratidão. Muitas vezes nos concentramos apenas em pedir, mas esquecemos de agradecer por aquilo que Deus já fez.
A gratidão é uma expressão de fé, porque demonstra que você reconhece a bondade de Deus e acredita que Ele continuará agindo na sua vida. Quando você agradece, mesmo antes de ver a resposta, você está declarando que confia em Deus e que sabe que Ele está no controle. Agora, pense em como seria a sua vida se você começasse a orar dessa forma, com fé, autoridade, perseverança, especificidade e gratidão. Imagine como seria enfrentar os seus desafios, sabendo que Deus está ao seu lado, lutando por você e te protegendo de todo mal. Essa é a realidade que Deus deseja para você, mas ela começa com a sua decisão de se aproximar dele em oração. Nos próximos momentos, vamos juntos colocar isso em prática. Vamos fazer uma oração poderosa baseada na palavra de Deus, declarando proteção sobre a sua vida e ativando a autoridade espiritual que você tem em Cristo. Prepare-se para experimentar a presença de Deus de uma forma nova e poderosa. Não saia agora, porque o próximo momento será crucial para fortalecer a sua fé e te equipar para vencer qualquer batalha. Agora que você entende a importância da oração e como ela pode ser uma arma poderosa contra os inimigos e as maldades, chegou o momento de colocarmos isso em prática. A oração que faremos agora não é apenas um conjunto de palavras, mas uma declaração de fé, um ato de confiança em Deus e uma forma de ativar a proteção divina sobre sua vida. Antes de começarmos, quero que você reflita sobre as áreas em que você mais precisa da proteção de Deus. Pode ser na sua família, no seu trabalho, na sua saúde ou até mesmo nos seus pensamentos. Identifique essas áreas e traga-as à sua mente enquanto oramos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio, fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és o Deus que nunca falha, que nunca abandona os Teus filhos e que tem poder para nos guardar de todo o mal. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que em Ti encontramos segurança, paz e proteção. Não há inimigo visível ou invisível que possa prevalecer contra aqueles que estão sob os Teus cuidados. Neste momento, Senhor, clamamos pela Tua proteção sobre cada área da nossa vida. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque estamos escondidos em Ti. Pedimos que o Senhor nos livre de todo o laço do passarinheiro, de toda cilada preparada contra nós e de toda obra de maldade que tenta nos atingir. Senhor, guarda a nossa mente para que ela esteja firme na Tua palavra e protegida contra pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Guarda o nosso coração para que ele permaneça cheio da Tua paz e do Teu amor, mesmo em meio às tempestades. Senhor, pedimos que o Senhor envie os Teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, como prometido no Salmo 91. Que eles estejam ao nosso redor, protegendo-nos de todo perigo, de toda armadilha e de todo ataque do inimigo. Declaramos que estamos sob a sombra do Altíssimo e que nenhuma força do mal pode nos tocar, porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Pedimos também, Senhor, que o Senhor proteja a nossa família, os nossos lares e tudo que o Senhor nos confiou. Que a Tua presença seja como um muro de fogo ao nosso redor, nos guardando de todo o mal. Senhor, nós também oramos contra toda palavra de maldição, toda inveja, toda obra das trevas que tenha sido direcionada contra nós. Declaramos que essas coisas não têm poder sobre a nossa vida, porque pertencemos a Ti. O Teu sangue nos cobre, Jesus, e é por meio do Teu sacrifício que temos vitória sobre todo o mal. Declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que nada pode nos separar do Teu amor. Pai, pedimos que o Senhor nos dê discernimento espiritual para identificar as estratégias do inimigo e sabedoria para enfrentá-las com a Tua palavra. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que possamos permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Ajuda-nos a lembrar que a batalha não é nossa, mas Tua, e que o Senhor é quem luta por nós. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nós também Te agradecemos porque sabemos que Tu já estás agindo em nosso favor. Mesmo antes de vermos os resultados, nós Te louvamos porque confiamos na Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é justo e que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso escudo. Obrigado por nos guardar de todo mal e por nos dar a Tua paz que excede todo entendimento. Agora, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos. Cada preocupação, cada medo,
cada situação que parece impossível. Nós confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Declaramos que estamos protegidos, que estamos guardados e que nenhuma força do mal pode prevalecer contra nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Enquanto você ouve essa oração, permita que essas palavras penetrem no seu coração. Não se trata apenas de ouvir, mas de se unir em fé, declarando essas verdades sobre a sua vida. Deus está ouvindo e Ele está agindo em seu favor neste exato momento. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que Deus é maior e Ele é fiel para te guardar. Continue firme, porque a vitória já é sua. Agora que oramos juntos e declaramos a proteção divina sobre a sua vida, é importante entender como manter essa conexão com Deus ativa e constante. A oração que fizemos é um ato poderoso, mas a verdadeira transformação acontece quando a oração se torna um estilo de vida. Não se trata apenas de momentos pontuais em que buscamos a Deus em meio às dificuldades, mas de uma caminhada diária em Sua presença, onde Ele se torna o centro de tudo o que fazemos. Manter essa conexão começa com a prática da oração diária. A oração não precisa ser longa ou cheia de palavras elaboradas, mas deve ser sincera e vinda do coração. Reserve um momento do seu dia, seja pela manhã, à tarde ou à noite, para se colocar diante de Deus em oração. Esse tempo não é apenas para pedir, mas para agradecer, ouvir a voz de Deus e alinhar o seu coração com o dele. Quando você faz da oração uma prioridade, você está fortalecendo sua fé e criando um ambiente espiritual onde a presença de Deus pode agir livremente. Além disso, é essencial meditar na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte de todas as promessas que declaramos em oração, e é nela que encontramos direção, força e encorajamento. Leia e medite em passagens como o Salmo 91, Isaías 54:17 e Efésios 6, 10 a 18, que falam sobre proteção e vitória espiritual. Não leia por ler, mas permita que essas palavras penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de pensar. Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, você está se preparando para enfrentar qualquer desafio com confiança e sabedoria. Outro aspecto importante é a prática da fé. A oração é o início, mas a fé é o que sustenta a sua caminhada. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, mas viver como se a vitória já fosse uma realidade, mesmo antes de vê-la. Isso significa confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Significa declarar as promessas dele sobre a sua vida mesmo quando você ainda não vê os resultados. A fé é o que move o coração de Deus e libera o seu poder em sua vida. Também é importante criar um ambiente espiritual em sua casa e ao seu redor. Isso pode ser feito por meio de louvores, leitura da palavra e momentos de oração em família. Quando você consagra o seu lar a Deus, você está criando um espaço onde a presença dele pode habitar. Isso não apenas traz paz e proteção, mas também fortalece os laços espirituais entre você e sua família. Lembre-se de que a batalha espiritual não é apenas individual, mas também coletiva. Quando você ora com sua família, vocês estão se unindo como um só corpo para enfrentar qualquer desafio juntos. Outro ponto fundamental é o jejum. O jejum é uma prática espiritual que fortalece a sua conexão com Deus e intensifica o poder da oração. Não se trata apenas de abrir mão de alimentos, mas de dedicar esse tempo para buscar a Deus de forma mais profunda. O jejum é uma forma de demonstrar a sua dependência de Deus e de alinhar o seu espírito com o dele. Quando você combina jejum com oração, você está ativando um nível mais profundo de poder espiritual, que pode trazer libertação, proteção e direção divina. Por fim, é importante lembrar que a caminhada com Deus é uma jornada contínua. Não espere que tudo mude de uma hora para outra, mas confie no processo. Deus está trabalhando em sua vida mesmo quando você não consegue vê-lo. Ele está moldando seu caráter,
fortalecendo sua fé e preparando você para coisas maiores. A proteção divina não é apenas sobre livrar você de perigos, mas sobre te transformar em alguém que confia plenamente em Deus, independente das circunstâncias. Enquanto você continua nessa jornada, lembre-se de que Deus é fiel. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ao seu lado, te fortalecendo e te guiando. Continue orando, continue buscando e continue declarando as promessas de Deus sobre a sua vida. A vitória já foi conquistada por Jesus na cruz e você pode viver essa realidade todos os dias. Agora eu te encorajo a colocar tudo isso em prática. Não deixe que essa mensagem fique apenas como algo que você ouviu, mas transforme-a em ação. Ore diariamente, medite na palavra, pratique a fé, consagre o seu lar e, se possível, dedique um tempo ao jejum. Deus tem grandes coisas preparadas para você e tudo começa com a sua decisão de se aproximar dele. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que Deus é maior e Ele é fiel para te guardar e te proteger em todos os momentos. Agora que você compreendeu a importância de manter uma vida de oração, fé e comunhão com Deus, é hora de refletir sobre como essas práticas podem transformar não apenas a sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. A proteção divina não é algo que recebemos apenas para o nosso benefício. Ela é um testemunho vivo do cuidado de Deus, que pode inspirar outros a buscarem essa mesma proteção e segurança espiritual. Quando você vive sob a sombra do Altíssimo, você se torna uma luz no meio das trevas, um exemplo de fé e confiança que pode impactar aqueles que estão à sua volta. Pense nas pessoas que fazem parte da sua vida. Talvez você conheça alguém que está enfrentando batalhas que parecem impossíveis de vencer. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho. Essa pessoa pode estar lutando contra medos, inseguranças, problemas financeiros, enfermidades ou conflitos emocionais. Muitas vezes, essas pessoas não sabem a quem recorrer ou como encontrar forças para continuar. É nesse momento que você pode ser um instrumento de Deus na vida delas, compartilhando a mensagem de proteção e esperança que você recebeu. Você não precisa ser um especialista em teologia ou ter todas as respostas para ajudar alguém. Basta compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Conte como a oração tem sido uma fonte de força e proteção para você. Fale sobre as promessas da palavra de Deus que tem sustentado a sua fé. Mostre que assim como Deus tem cuidado de você, Ele também pode cuidar de qualquer pessoa que se volte para Ele. Às vezes, um simples gesto de compaixão, como orar por alguém ou enviar uma mensagem de encorajamento, pode fazer toda a diferença. Além disso, lembre-se de que a sua vida é um testemunho. As pessoas ao seu redor observam como você reage diante das dificuldades, como você lida com os desafios e como você mantém a sua fé mesmo em meio às tempestades. Quando elas veem que você tem paz, força e confiança, mesmo em situações difíceis, elas começam a se perguntar de onde vem essa força. É nesse momento que você pode apontar para Deus e mostrar que Ele é a fonte de tudo que você tem. Outro aspecto importante é ensinar as pessoas ao seu redor a orar. Muitas vezes as pessoas não sabem como começar, ou acham que a oração é algo complicado. Mas a verdade é que a oração é uma conversa sincera com Deus, e qualquer pessoa pode fazer isso. Ensine-as a orar com base na palavra de Deus, a declarar as promessas dele sobre as suas vidas e a confiar que ele está ouvindo. Mostre que a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma forma de construir um relacionamento com Deus. Se você tem filhos, essa é uma oportunidade ainda maior de impactar a próxima geração. Ensine-os desde cedo a importância da oração e da confiança em Deus. Ore com eles, leia a Bíblia com eles e mostre pelo seu exemplo como é viver uma vida de fé. As sementes que você planta hoje no coração deles podem gerar frutos que durarão por toda a vida. Eles crescerão sabendo que tem um Deus que os ama, que cuida deles e que está sempre ao seu lado. Além de impactar as pessoas ao seu redor, lembre-se de que a sua oração também pode alcançar aqueles que estão longe. Talvez você conheça alguém que está passando por dificuldades, mas que vive em outra cidade ou até mesmo em outro país. A distância não é um obstáculo para Deus. Ore por essas pessoas, interceda por elas e peça que Deus as proteja e as fortaleça em todos os momentos.
A intercessão é uma das formas mais poderosas de demonstrar amor e cuidado, porque mostra que você está disposto a dedicar o seu tempo e a sua fé em favor de outra pessoa. Por fim, nunca subestime o poder de compartilhar a palavra de Deus. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas estão buscando respostas, mas não sabem onde encontrá-las. Elas procuram segurança em coisas temporárias, mas continuam se sentindo vazias e inseguras. Quando você compartilha a mensagem de proteção e esperança que está na Bíblia, você está oferecendo algo que tem valor eterno. Você está apontando para a única fonte de verdadeira paz e segurança, que é Deus. Agora, eu te desafio a dar um passo além. Pense em alguém que precisa ouvir essa mensagem e compartilhe com ela o que você aprendeu aqui. Pode ser enviando este conteúdo, orando por essa pessoa, ou simplesmente conversando com ela sobre como Deus tem sido a sua proteção. Não guarde essa mensagem apenas para você. Permita que ela alcance outras pessoas e transforme vidas, assim como está transformando a sua. Enquanto você reflete sobre tudo isso, lembre-se de que Deus te chamou para ser luz neste mundo. Ele te protege, te fortalece e te guia, não apenas para o seu benefício, mas para que você possa ser um canal de bênção na vida de outros. Continue firme na oração, na fé e na palavra, e permita que Deus use a sua vida para impactar o mundo ao seu redor. Chegamos ao momento mais importante desta jornada: a aplicação prática de tudo o que aprendemos. Saber sobre a proteção divina, compreender a força da oração e reconhecer o poder da palavra de Deus são passos essenciais, mas nada disso terá impacto real se não for colocado em prática. É aqui que a sua decisão de agir faz toda a diferença. Deus está pronto para te proteger, guiar e fortalecer, mas Ele espera que você dê o primeiro passo em direção a Ele. Agora é a hora de transformar conhecimento em ação, fé em movimento e palavras em vida. O primeiro passo é estabelecer um compromisso diário com Deus. Isso significa reservar um tempo todos os dias para estar em sua presença, seja por meio da oração, da leitura da Bíblia, ou simplesmente em silêncio, ouvindo a sua voz. Não permita que a correria do dia a dia roube esse momento tão importante. Lembre-se de que a sua conexão com Deus é a base de tudo. Quando você prioriza esse relacionamento, você está construindo um alicerce sólido que te sustentará em qualquer circunstância. Comece o seu dia com uma oração de entrega e proteção. Antes mesmo de enfrentar os desafios que estão à sua frente, coloque tudo nas mãos de Deus. Declare que Ele é o seu refúgio e fortaleza, que nenhuma arma forjada contra você prosperará e que os anjos dele estão ao seu redor para te guardar. Essa declaração de fé não apenas fortalece o seu espírito, mas também cria um ambiente espiritual onde a presença de Deus pode agir livremente. Faça disso um hábito diário e você verá como a sua perspectiva e a sua força interior começarão a mudar. Além disso, pratique a meditação na palavra de Deus. Escolha um versículo ou uma passagem que fale sobre proteção, como um Salmo 91, e leia-o com atenção. Reflita sobre o que essas palavras significam para você e como elas podem ser aplicadas à sua vida. Não se limite a ler de forma superficial. Permita que a palavra penetre no seu coração e transforme a sua maneira de pensar. Quando você medita na palavra, você está renovando a sua mente e fortalecendo a sua fé, o que é essencial para enfrentar os desafios do dia a dia. Outro passo importante é identificar as áreas da sua vida que precisam da proteção de Deus. Pode ser um relacionamento, uma situação no trabalho, a sua saúde ou até mesmo os seus pensamentos. Seja específico em suas orações, apresentando essas áreas a Deus e pedindo que Ele intervenha. Lembre-se de que Deus se importa com cada detalhe da sua vida, e nada é pequeno ou insignificante demais para ser levado a Ele em oração. Quanto mais específico você for, mais clara será a sua percepção de como Deus está agindo em sua vida. Também é fundamental criar um ambiente espiritual em sua casa. Consagre o seu lar a Deus, dedicando-o como um lugar onde a presença dele é bem-vinda. Isso pode ser feito por meio de orações, louvores e momentos de leitura da Bíblia em família. Ensine os seus filhos, se você os tiver, a importância da oração e da confiança em Deus.
Mostre pelo seu exemplo como é viver uma vida de fé. Quando o seu lar se torna um lugar de comunhão com Deus, ele também se torna um lugar de paz, proteção e segurança. Além disso, esteja atento às pessoas ao seu redor que podem estar precisando de ajuda. Muitas vezes Deus nos coloca em situações onde podemos ser uma resposta de oração na vida de alguém. Pode ser um amigo que está passando por dificuldades, um colega de trabalho que enfrenta desafios, ou até mesmo um desconhecido que cruza o seu caminho. Esteja disposto a orar por essas pessoas, a compartilhar uma palavra de encorajamento ou simplesmente a ouvir o que elas têm a dizer. Quando você se torna um canal de bênção, você também experimenta a alegria de ver Deus agindo por meio de você. E por fim, lembre-se de que a caminhada com Deus é uma jornada contínua. Não se trata de alcançar um destino final, mas de crescer diariamente em fé, confiança e comunhão com Ele. Haverá dias em que você se sentirá forte e confiante, e haverá dias em que você se sentirá fraco e desanimado. Mas em todos esses momentos, Deus estará ao seu lado, te sustentando e te guiando. Ele nunca te abandonará, e a sua proteção estará sempre disponível para você. Agora, eu te encorajo a tomar uma decisão. Não deixe que essa mensagem fique apenas como algo que você ouviu ou refletiu. Transforme-a em ação. Comece hoje mesmo a colocar em prática tudo o que aprendeu. Ore, medite na palavra, consagre a sua vida e o seu lar a Deus e esteja atento às oportunidades de ser uma bênção na vida de outros. Deus tem grandes coisas preparadas para você e tudo começa com a sua decisão de se aproximar dele. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que Deus é fiel. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu escudo. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele está ao seu lado, pronto para te proteger e te guiar. Confie nele, busque a sua presença e permita que Ele transforme a sua vida de dentro para fora. A vitória já foi conquistada por Jesus e você pode viver essa realidade todos os dias. Que essa mensagem te inspire a dar o próximo passo em direção a uma vida de fé, proteção e comunhão com Deus. Agora que você está preparado para viver sob a proteção divina e colocar em prática tudo o que aprendeu, é hora de entender como enfrentar os desafios que inevitavelmente surgirão no caminho. A vida é cheia de batalhas, algumas visíveis e outras invisíveis, mas todas elas podem ser vencidas quando você está firmemente ancorado em Deus. O que diferencia aqueles que permanecem de pé em meio às tempestades não é a ausência de dificuldades, mas a forma como enfrentam essas situações com fé, coragem e dependência de Deus. A primeira coisa que você precisa lembrar é que as batalhas que você enfrenta não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que muitas vezes o que parece ser um problema natural tem raízes espirituais. Pode ser uma situação de conflito no trabalho, uma crise familiar ou até mesmo uma luta interna contra pensamentos negativos. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para enfrentar os desafios de forma eficaz. Quando você entende que a batalha é espiritual, você também entende que as armas que você precisa usar são espirituais. A oração, como já vimos, é uma dessas armas. Mas além da oração, a Bíblia nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, como descrito em Efésios 6. Essa armadura inclui o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças tem um significado profundo e é essencial para a sua proteção e vitória. O capacete da salvação protege a sua mente contra os ataques do inimigo, como dúvidas, medos e pensamentos de derrota. A couraça da justiça guarda o seu coração, lembrando que você foi justificado por Deus e que nenhuma acusação pode te condenar. O cinturão da verdade te mantém firme, porque a verdade de Deus é imutável
e te dá segurança em meio às incertezas. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz te ajudam a caminhar com confiança, mesmo em terrenos difíceis, porque você sabe que Deus está te guiando. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo, como mentiras, acusações e tentações. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a sua arma ofensiva, com a qual você pode derrotar qualquer ataque do inimigo. Além de vestir a armadura de Deus, é importante manter uma postura de vigilância. Jesus nos instruiu a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Isso significa estar atento aos sinais ao seu redor, discernir as estratégias do inimigo e estar preparado para resistir. A vigilância espiritual é como estar numa torre de observação, sempre atento ao que está acontecendo no mundo ao seu redor e no seu próprio coração. Quando você está vigilante, você consegue identificar os ataques antes que eles te atinjam e pode agir de forma proativa. Outro aspecto crucial para enfrentar os desafios é a comunhão com outros cristãos. Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos, mas para sermos parte de um corpo, a igreja. Quando você está cercado por pessoas que compartilham a mesma fé, você encontra força, encorajamento e apoio. Essas pessoas podem orar por você, te aconselhar e te ajudar a carregar os fardos nos momentos mais difíceis. A comunhão é uma fonte de proteção, porque te mantém conectado ao corpo de Cristo e te ajuda a permanecer firme na fé. Também é importante lembrar que em meio às batalhas, você não está sozinho. Deus está com você, lutando ao seu lado. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Quando você confia nele, você pode descansar na certeza de que a vitória já foi conquistada. Isso não significa que você não enfrentará dificuldades, mas significa que você pode enfrentá-las com confiança, sabendo que Deus está no controle. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu escudo. Enquanto você enfrenta os desafios da vida, lembre-se de que cada batalha é uma oportunidade de crescer espiritualmente. Deus usa as dificuldades para moldar o seu caráter, fortalecer a sua fé e te preparar para coisas maiores. Cada vitória que você conquista é um testemunho do poder de Deus em sua vida e uma prova de que Ele é fiel. Não desista, mesmo que as coisas pareçam difíceis. Continue orando, continue buscando a Deus e continue declarando as suas promessas sobre a sua vida. Agora, eu te encorajo a refletir sobre as batalhas que você está enfrentando neste momento. Identifique quais são as áreas em que você precisa da intervenção de Deus e entregue-as a Ele em oração. Vista a armadura de Deus, mantenha-se vigilante e busque a comunhão com outros cristãos. Lembre-se de que você não está sozinho e que Deus está lutando por você. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e te dar a vitória em cada situação. Enquanto você coloca tudo isso em prática, lembre-se de que a caminhada com Deus é uma jornada contínua. Cada passo que você dá em direção a Ele é um passo em direção à vitória, à paz e à proteção que só Ele pode oferecer. Confie nele, busque a sua presença e permita que Ele te guie em cada momento. A vitória já foi conquistada por Jesus e você pode viver essa realidade todos os dias. Que essa mensagem te inspire a enfrentar os desafios com fé, coragem e a certeza de que Deus está ao seu lado.